Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá, internautas do Resenha Política. Eu peço que todos vocês acessem as nossas plataformas Robson Oliveira, o site Rondônia Dinâmica e o canal no YouTube Resenha Política. Toda semana, duas grandes entrevistas com entrevistadores de todo mundo conhece no estado. São autoridades, são pessoas da cultura, da política, enfim. E hoje eu tenho um prazer, um grande prazer mesmo, que eu o acompanho desde quando ele era ainda policial militar. Hoje eu entrevisto o doutor, e doutor de verdade, que tem doutorado, o ex-deputado estadual e hoje presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, o Wilber Coimbra. Maranhense, nordestino como eu, batalhador e lutador, uma das cabeças mais brilhantes, e aí eu não estou exagerando, não. Brilha mesmo, é bonita, né? Mais brilhantes do estado de Rondônia. É um prazer, Wilber, recebê-lo aqui. Vou ficar falando, não vou ficar falando conselheiro, isso, claro, até por causa da leveza do nosso programa. Claro. Vamos conversar, até porque o Tribunal de Contas tem uma fama assim de... Com todos os tribunais. Eu perguntei aqui ao desembargador Raduan, meu professor querido Radu, eu disse, os tribunais estão muito distantes do povo. Eu disse a ele que ele estava quebrando paradigma, porque ele está utilizando muito as ferramentas de Instagram, TikTok, e é uma forma de você chegar próximo do jurisdicionado. O Tribunal de Contas continua aquele negócio fechado, sisudo, ou ela está indo para perto da população? Porque recentemente, se eu não me engano, 1 ou 2 semanas atrás, eu vi uma reportagem, fiquei muito feliz de ver funcionários do Tribunal de Contas indo aos postos de saúde olhar se os serviços públicos estão de verdade atendendo a população. Essa é a nova marca do Wilber dentro do tribunal, quebrando o paradigma também? Meu caro Robson, sempre é uma honra revê-lo, é inspirador. Eu aproveito a oportunidade para cumprimentar os internautas e dizer que quando Resenha Política apenas era escrito, já se tinha um consumo muito grande, um apetite muito grande para consumir, eu diria que um dos produtos do jornalismo rondoniense e até mesmo nacional, um dos mais requintados, dada a sabedoria, dada a leveza e a capacidade de articulação desse jornalista nordestino. E como sonho ocorrer, paraibano. Paraíba exporta talento para o Brasil. Um rondoniense já convertido, 40 anos aqui, eu adoro. Eu cheguei aos 22, já estou com 62, estou velho para danar. Muito mais rondoniense. Eu sou rondoniense, né? Como eu, estou há 32 anos. Pois é, né? Você gosta de comer um tucupi, não gosta? Tudo que regional. Um açaí é bacana. Claro. Então eu fico muito feliz e muito à vontade. Dizer que, Robson, o Tribunal de Contas, de há muito já se faz esse movimento, desde do presidente José Euler, passando pelo presidente Edilson, com o conselheiro Paulo Cury, que me antecedeu, e hoje eu tenho robustecido esse desencastelamento do tribunal. Tanto é que eu não falo nem corte de contas, porque vejo que é incompatível corte com os ideais republicanos. Nós somos uma república e, como tal, nós entendemos que nós somos um órgão de controle. E eu tenho promovido, dito que auditor no tribunal é um auditor aliado da realidade, onde o cidadão vive, onde o gestor faz gestão pública. É necessário que este auditor, que o Tribunal de Contas se faça presente para viver as vicissitudes, as experiências da vida, onde os fenômenos acontecem, de maneira que este movimento ele é uma realidade no Tribunal de Contas. Nós não temos mais espaço para um tribunal que se encastela, um tribunal corte de aristocratas, de forma nenhuma. E desde a minha gestão, no início da minha gestão, que foi o ano passado, o tribunal sistematicamente
sistematicamente nós temos incursões inopinadas nos serviços, principalmente de prestação de saúde pública no estado de Rondônia. Inédito na história do tribunal, nós fizemos mais de 2 visitas nos 52 municípios do estado, para testemunhar de perto. Isto traz uma responsabilidade muito grande para os nossos auditores, que antes talvez nós vivíamos num laboratório distanciado da realidade. Com isso, nós temos auditores mais responsivos e auditores que compreendem como funciona a vida. De maneira que são auditores que propõem soluções práticas no pragmatismo, em que se transforma num aliado do gestor. Um aliado do gestor, porque quem acorreu para Rondônia para atender o apelo do governo militar, à época, uma das fundações da formação do nosso estado de Rondônia, vamos integrar para não entregar. É lógico que quem veio para cá é com aptidão da lavoura, com aptidão da agropecuária, e são doutores nas ciências agrárias. Ciências de gestão pública, obviamente que nós temos um cipoal de legislação, um métier bastante intrincado e que necessita de uma visão do tribunal realista e não de uma visão punitivista. Eu ia viu, conselheiro, querido amigo Wilber, eu ia perguntar isso. O tribunal tem sempre teve esse perfil, isso para nós outros, fora tribunal, de punitivista. E há críticas, e os críticos ao tribunal, o que vem fazendo é que o tribunal poderia evitar o dano ao patrimônio indo nas prefeituras, por exemplo. Porque tem prefeito, agora imagina um prefeito lá em Pimenteiras montar uma comissão de licitação com um salário de R$2.000, você está querendo que abrir a porta e a porteira para arranjar problema, arranjar confusão. Você não tem, nem do ponto de vista de técnicos qualificados, nem a administração pública necessariamente, não é que ele seja desonesto, é que as condições objetivas são ruins. O tribunal tem essa visão mais voltada, mais real sobre essa realidade, essa nossa realidade, ao invés de punir, entrar na prevenção, tentar prevenir, proteger o erário antes que ele comece a se esvair. Esse movimento, Robson, já era feito muito antes da nova lei, com a mudança da nova lei de introdução às normas de direito brasileiro, a LINDB, que ela preconiza quando as instâncias, seja a instância administrativa, seja a instância fiscalizadora e judicial, deve levar em consideração as dificuldades práticas pela qual o sindicado, o gestor, passa. Então, o tribunal incorpora este espírito de um tribunal muito mais presente na realidade. O que o tribunal quer fazer não é necrópsia. O tribunal está dedicado a fazer biópsia. O que nós buscamos é fazer prevenção. Tanto é que nós investimos no nosso próprio orçamento, os repasses do decimais, nós investimos decisivamente na formação de gestores. Já é a segunda turma que o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, com o orçamento que lhe é afetado para fazer fiscalização e controle, o tribunal pega parte significativa deste orçamento para formar gestores escolares, por exemplo. Nós estamos formando mais de 120 gestores escolares para poder mudar a realidade da educação aqui em nosso estado. O Tribunal de Contas tem induzido políticas públicas. Alguém chamou para si, inclusive, a primazia de que, quando nós tínhamos aqui, antes da pandemia, nós amargávamos a 19ª posição em alfabetização na idade certa. É dizer que uma criança no 3º ano fundamental, ela nem se labava. Os índices eram muito ruins. Com a intervenção do Tribunal de Contas, muito especialmente pelo conselheiro Paulo Curineto, que se especializou nessa área, quando foi presidente, ele, em uma articulação com outras instituições especializadas, como o Instituto Articule, também com as prefeituras, faz com que Rondônia saia da 19ª posição para o 5º lugar em alfabetização na idade certa. O que vai repercutir na quebra de maldições de famílias que nunca teve um jurista, nunca teve um médico, e com isso
terá e vai mudar a sorte dessas pessoas. Gerações que serão alfabetizadas, gerações que mudará a sorte, inclusive, então, esse do nosso projeto que estado. toca é Paulinho Cury? Paulo- Nós chamamos o conselheiro Paulo Cury, eu gosto tanto dele, porque ele não é muito afeito da entrevista, não, ele é muito fechado, mas é uma pessoa brilhante, eu sei Brilhante, disso. uma mente brilhante. É uma mente brilhante, é ele que toma conta. Ele foi o toca. principal idealizador. Durante a pandemia, e reuniões telepresenciais, de 83 reuniões, ele faltou em 1,5. O Ministério Público também atuante, as secretarias de educação, enfim. Mas quem, quando cansava, puxava, e quando cansava de novo, empurrava, foi o conselheiro Paulo Cury pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. E alguns prefeitos, e não são vários, eles se queixam muito na mídia de que o Tribunal de Contas, às vezes, faz uma ingerência muito grande nas gestões públicas, nas licitações, enfim, segundo, não vou falar o nome de prefeito, mas alguns prefeitos que eu conversei, eles alegam que deixam de dar um resultado porque o Tribunal de Contas suspende as licitações e atrasa os serviços. É porque os prefeitos, esses aí que chiam muito, eles andam fazendo saindo do lugar, vamos dizer assim, tá? Robson, Esse puxão de orelha é porque os bichos são muito danadinhos mesmo. o legislador constituinte de 1988, e todas as vezes que nós temos um Estado ditatorial, um Estado e que depois tem uma redemocratização, há uma tendência natural para fortalecimento dos órgãos de controle. E foi isso, a Constituição de 1988, ela aquinhou ao Tribunal de Contas uma espécie quase como se fosse um poder controlador. Talvez, especulação minha, o legislador constituinte deu a anatomia de poder ao Tribunal de Contas na hora de registrar o menino, não registrou como poder. Mas o Tribunal de Contas tem atributos... Deu as funções típicas de poder, de fiscalização. Tanto é verdade que é o único órgão na topografia jurídica brasileira que pode, inclusive, entrar nos elementos nucleares do ato administrativo. Sob a perspectiva... Aquele papo de que o Tribunal de Contas é um órgão assessor do Legislativo, que gostam de falar isso, transformar o Tribunal de Contas apenas um apêndice, um consultivo ou consultor do Legislativo. Isso é papo furado, né? Quem insistir nisso vai terminar quebrando a cara. Fica né? nas vozes dos incautos que precisam fazer uma leitura responsável do texto constitucional. O Tribunal de Contas tem autonomia, é um órgão em que se abstrai a sua conformação, as suas competências diretamente da Constituição da República. Então, ele não está subordinado a absolutamente nenhum órgão. Como é que o Tribunal de Contas seria subordinado à augusta Assembleia, da quem eu tenho mais elevado respeito, e eu sou egresso da Assembleia? Vocês fiscalizam. Se as contas do gestor da Assembleia são auditadas pelo Tribunal de Contas. Então, só por isso mesmo a gente já percebe que não há absolutamente nenhuma subordinação. O tribunal, ele é auxiliar técnico em questões técnicas. Quando ele, por exemplo, vai sindicar as contas as contas de governo, quem julga as contas de governo é a Assembleia, é o Parlamento. Ali ele funciona como um auxiliar técnico para emitir parecer prévio, que o verdadeiro juiz, que são os parlamentares, podem acolher ou não na forma do regramento posto. Nesse ponto e em outros pontos. No mais, funciona como órgão completamente autônomo, como um órgão independente. Eu fiz essa pergunta de suposta ingerência, por exemplo, em Porto Velho, o Tribunal de Contas mandou o prefeito que saiu suspender o contrato do lixo, que é um contrato fabuloso, é um contrato grande, mas é um serviço fundamental. Se parar esse serviço, essa cidade vira um pandemônio. Quer queira, quer não, independente de quem a empresa ganha, eu fui olhar, a empresa ganha tem uma expertise muito grande nacionalmente, do ponto de vista técnico, é muito sólida. Mas a discussão ali não foi sobre a empresa, foi sobre o procedimento mesmo. Claro, Robson. Trocando em miúdos, para que os nossos seguidores entendam o que foi que aconteceu de fato, trocando
Robson, de uma linguagem mais... o tribunal que não está seja- autorizado, quando eu comecei a dizer há pouco, o tribunal é o órgão da topografia republicana que está autorizado a esquadrinhar o mérito do ato administrativo. Ou seja, na perspectiva da legalidade, o Ministério Público também faz. Sim. E outros órgãos. No outro viés da legitimidade, só o órgão Tribunal de Contas pode fazê-lo, e a economicidade. Então, essa tríade, legalidade, legitimidade e economicidade São princípios, são né? elementos nucleares do ato administrativo, e que o tribunal vai lá, uma medida, ela pode ser legal, mas ela pode não ser legítima, ela pode ser antieconômica, e com isso o Tribunal de Contas vai lá, sindica. No caso presente, nada obstante eu não tenha sido relator, o que o tribunal questionou foi: por que técnica e preço? Por que técnica e preço para aquele certame? Então, ao que me consta, a municipalidade não logrou êxito nos requisitos de validade do ato administrativo, um deles que é a motivação de trazer à tona que poderia ser técnica e preço. O tribunal questionou: por que tem uma nova técnica de coletar lixo? Isso não é difundido por todo o Brasil. Tem uma nova técnica? Se tiver, traga aos autos. Mas deixa eu lhe perguntar, mas quando diz técnica e preço, porque não é só recolher o lixo, né? Você tem que ter aí sim onde vem a técnica para poder, são resíduos sólidos, para poder tratar esses resíduos sólidos. Então, já pegando aí, vamos ser bem sinceros, não é qualquer empresa que Sim. vai tratar resíduo sólido, porque vai ter outras implicações ambientais. Não foi nesse sentido, Não, Robson, aqui tem que ficar claro nos autos. Pode ser técnica e preço, tranquilo. Mas isso tem que ficar robustecido nos autos, sob pena de dizer: ó, é só preço, e haver uma restrição da competitividade e de, eventualmente, o valor se elevar. Então, não há uma vedação, não é tabu dizer: olha, não pode ser técnica e preço. A discussão é a seguinte: descortine, diz por que tem que ser técnica e preço. Explicar. Explique. O tribunal não está legitimado a fazer escolhas públicas. Não é o tribunal que tem que fazer, é o gestor. Mas uma vez o gestor fazendo a escolha pública, cabe ao tribunal sindicar à luz da legislação. Eu cheguei a conversar recentemente, uma semana atrás, com o ex-prefeito sobre esse assunto. E ele disse para mim: olha, eu estou certo, eu estou tranquilo do ponto de vista do ato administrativo. E ele disse: do ponto de vista jurídico, teria vencido já no Tribunal de Justiça, na Justiça, liminares, inclusive, segundo ele, favoráveis a isso mesmo, a essa... Embora os tribunais sejam... O Tribunal de Justiça, o que decide o Tribunal de Contas não está necessariamente vinculado à interpretação. Nós temos a independência das instâncias, Sim. né, doutor Robson? E a questão administrativa cabe ao tribunal, obviamente, o escrutínio, sob pena de haver sobreposição de órgãos atuando sobre o mesmo objeto. Obviamente que o judiciário compete a ele errar por último, em razão da inafastabilidade da jurisdição. Entretanto, só caberá ao judiciário falar quando o Tribunal de Contas cometeu uma ilegalidade, quando nós tivermos um erro enjudicando. Por exemplo, não se estabeleceu, não se ofereceu as formalidades, como o devido processo legal não foi ofertado. As questões jurídicas. Jurídica, mas aquilo que tem a Constituição. A matéria Tribunal de Contas, aquele recorte que foi legado pelo legislador constituinte é do Tribunal de Contas. O ato administrativo claro, em si. Claro. E aí, eu estou tentando... liminares como... o nome já está dizendo. O próprio nome sugere, uma medida precária. É uma medida precária, inclusive de um órgão colegiado. Quando concedido pelo único magistrado, nós temos matéria com reserva de plenário ou com reserva de colegiado. De maneira que isso ainda está, eu diria que no início, e a nossa torcida, a minha pessoal, é que se esteja certo, que esteja correto. Nós não estamos aqui, não há uma vocação do tribunal para caçar bruxas. A vocação do tribunal é para que haja rigidez
na aplicação do recurso Que a coisa público. seja feita certo. Corretamente. Vou fazer mais uma pergunta sobre esse assunto, porque eu vou pular para outro também, que é muito conexo, que é a rodoviária, né? Ainda naquilo que os prefeitos lamentam muito, aliás, dizem muito dessa ingerência do Tribunal de Contas. Mas aí foi o atual prefeito mandou suspender, tudo bem. Deu-se, se eu não me engano, 180 dias, ou foi 90 dias, para que fizesse uma temporária, né? Sim. Mas não corre um risco de chegar uma dessas empresas? O que eu me preocupo, a minha pergunta, o que está por trás da minha pergunta é essa. Alguém chegar aqui, uma empresa qualquer que não tem expertise, que não conheça nem a realidade da cidade, que não tenha nem os caminhões, que não tenha o local adequado para fazer a separação dos resíduos sólidos, ganhar. Robson, inclusive corre poderá esse risco. ganhar a própria empresa. O que o tribunal disse, quando o tribunal se manifestou, disse em razão que não havia clareza. Mas vocês estão sendo rígidos nessa dispensa, nesse contrato precário, vocês estão acompanhando? Está sendo auditado, nós temos processo autuado no tribunal auditando. Da mesma forma que vocês fizeram com o primeiro? No tribunal não tem espaço para... Porque eu li um artigo essa semana criticando isso aí. Mas não tem CPF, você conhece um artigo? nem CPF, nem CNPJ. O tribunal tem fato que o tribunal se entretém e ele vai sindicar independentemente de quem quer que seja. O processo no tribunal não tem capa, tem um fato relevante que precisa ser sindicado, como será sindicado. Nós temos processo autuado para essa dispensa de licitação. E toda e qualquer ação da administração pública que interesse ao escrutínio do tribunal, à sindicância do tribunal, será feito independentemente. Então não corre o risco da população ficar no meio do lixo, não. Porque o próprio tribunal, quando declarou a nulidade daquele certame, ele fez o desenho. Disse, olha, é declarada a nulidade do certame, entretanto, está facultado ao gestor contratar precariamente pelo prazo necessário de 180 dias para deflagrar e adjudicar o objeto da nova licitação. Então, é um serviço essencial para a população. O tribunal não seria irresponsável. Fez uma exceção, né? Exatamente. Tanto é que ele diz, inclusive, poderá esta empresa que está aí, que logrou ser contratada pela versão anterior, pode ser ela ser contratada e haver uma predestinação, ou seja, do contrato que ele é nulo, não produz direito, o prefeito fazer a contratação com a empresa, ela aceitando, obviamente, e ela vai prestar pelos 180 dias, e ela concorrer à próxima licitação e se sagrar vencedora. Num processo rígido, com os ecopontos, tudo aquilo que foi esquadrinhado pelo tribunal, inclusive contando com a assessoria de um consultor de renome nacional. Esse processo ainda vai dar muito o que falar, né? Do ponto de vista jurídico, isso pode dar muito problema. Eu acredito que... Ou ele vai se encerrar por si só quando acabar, ou ele ainda vai... A minha torcida é que a administração pública faça a melhor contratação, Robson. Não, eu estou falando do passivo, do para trás. Pode dar problema para esse prefeito, não pode? Isso depende da instrução processual, eu não conheço, eu não sou o relator do processo. Tá bom. Entrevistar um homem inteligente, não tem jeito de eu tentar puxar. Tá certo. Vamos para a rodoviária. Vamos fazer uma viagemzinha até a rodoviária. A rodoviária foi outro problema, uma briga de liminares também aí. E o tribunal, não só o Tribunal de Contas, mas, se eu não me engano, o CREA, que é um órgão também tecnicamente com expertise para fazer um relatório, e disse que não era para inaugurar. E o prefeito insistiu em inaugurar, inaugurou. Disse que inaugurou, ele disse mesmo que ia inaugurar, conseguiu uma liminar de última hora. Está sendo esquadrinhado ali aquele processo também. Qual a sua opinião? Embora eu sei das limitações do ponto de vista de tocar em determinados assuntos que vocês estão debruçando em julgamento, mas ali deu dor de cabeça, não deu para o tribunal? E pode dar dor de cabeça também para o prefeito?
Para o tribunal, não. O tribunal Não, cumpre estou dizendo dor de com... cabeça assim, porque houve um atrito que terminou indo para a mídia. Não, o tribunal cumprindo com sua vocação constitucional, o que o tribunal fez? O tribunal recebeu uma representação do próprio, porque tem autonomia técnica, os auditores de Sim. controle externo representaram e disseram, olha, analisando as condições atuais da rodoviária, a obra está inacabada. Tanto é que no dia 28 de dezembro se tem um novo aditivo. Ora, quando nós falamos em aditivo, Sim. uma obra que está sendo aditivada é sinal que ela está inconclusa. O tribunal disse, foi lá, os técnicos, engenheiros do quadro de auditores de controle externo do tribunal, com expertise para tal, formação específica na área de engenharia, constataram que a rodoviária estava inconclusa para atender à finalidade da própria lei municipal, que prevê a impossibilidade de inauguração de obras públicas no município de Porto Velho que estejam inconclusa. O tribunal cumpre legalidade, né, estrita legalidade. Então o tribunal cioso que é do seu papel, olhando para o preceptivo normativo, que inclusive foi editado em 2019, ou seja, ainda na gestão do ex-prefeito, foi sancionada pelo ex-prefeito, o tribunal diz, olha, não é possível, porque essa obra está inacabada. Tem-se um aditivo ainda, e o que se tinha em mira é que um percentual aí significativo, em torno de 10%, algo parecido, inviabilizaria a inauguração da obra. Então o tribunal, como guardião do recurso público e da legalidade, o tribunal não tem outra opção. Ele não pode tergiversar ou negociar com a norma, dizer, ó, não, nós vamos fazer um contorno jurídico, um puxadinho jurídico e dizer que a obra está apta a ser inaugurada. Por quê? Tem entraves, se olha, uma pessoa usando Não está concluído. ali, aquela obra pode sofrer um dano. A própria empresa, como ela vai quantificar esse dano? É de responsabilidade de quem? Dela ou da municipalidade? Enfim, o tribunal só cumpriu com a lei, nada mais. E essa intervenção, a interveniência que o tribunal faz, é legal. Ele não pode, sob pena de prevaricar. Então, o relator, à época, disse, olha, expediu uma liminar dizendo que a obra está inconclusa. Tanto é verdade que a obra está inconclusa. Mas foi inaugurada. Foi inaugurada e será apurado dentro, obviamente, da modelagem legislativa, que pode sagrar-se o ex-gestor como absolvido, não ter nenhuma responsabilidade. O processo é que vai dizer isso. O processo é que vai trazer à luz qual é o final que se dará. Aqui não há absolutamente nenhum prejulgamento. Exatamente, sem fazer pré-julgamento, mas sobre o fato, um fato desse sendo comprovado, independente de quem seja o prefeito, ele dá inegibilidade, ele deixa a pessoa inelegível? Ele tem em tese, eu estou falando em tese. Tem responsabilidades à luz do Tribunal de Contas, se uma vez averiguado que há dano ao erário, será aberta uma tomada de contas especial para, obviamente, quantificar o dano, e tem as medidas afetas a Tribunal de Contas. Aquelas que estão no esquadro do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas escrutina. O que lhe for estranho, ele representa ao Ministério Público ordinário na forma da legislação, e caberá ao Ministério Público fazer o seu juízo valorativo, verificando a prática de improbidade ou, eventualmente, de crime, da alçada do Ministério Público adotar as providências jurídicas. Trocando em miúdos, aí, aqui é o jornalista que pode dizer, se tiver o dano erário e mostrando que houve improbidade, o prefeito, qualquer prefeito que faça isso fica inelegível. Isso é fato. Mas, para concluir nossa entrevista, é gostoso demais falar com uma pessoa da inteligência do Wilber, é agora hora de cortar, de rasgar seda, né? Uma pessoa maravilhosa, cabeça brilhante, literalmente brilhante. Wilber, mas tem fatos que dói na carne. Todas as instituições, quando você tem que cortar na carne. Tem um fato do Tribunal de Contas, todo mundo sabe, um dos seus pares, um dos conselheiros, foi preso, acusado, responde a um processo de rachadinha. É muito difícil para o tribunal, como o Tribunal de Contas, que é duro contra o prefeito ou o gestor relapso,
bater, cortar na carne. Me parece que esse processo surgiu de dentro, o próprio processo de investigação surgiu de dentro do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, Robson, ele é feito por pessoas, né? Sim. E que tem suas contingências humanas, como qualquer um tem, seja no Tribunal de Contas, seja como médicos, advogados, enfim. E o interessante é nós termos a coragem de fazer os expurgos necessários, né? Então, a investigação partiu de dentro do tribunal. Quando o tribunal tomou conhecimento, através de Sua Excelência o Corregedor, Dr. Edilson, de plano já adotou medidas internas na forma da legislação para apurar os fatos. Tanto é que o afastamento, primeiramente se deu um afastamento administrativo por força da Corregedoria do Tribunal de Contas, que foi corroborado pelo afastamento judicial, de maneira que o colega conselheiro substituto, que é do quadro de auditores e que tem concursado, né? Que nós temos aqui uma nomenclatura típica, que na verdade a Constituição fala em auditor substituto de conselheiro. Aqui nós adotamos legalmente conselheiro substituto. É aqueles que vêm do quadro de concurso público, não são auditores de controle externo. Eu entendi. São auditor substituto de conselheiro num concurso público da casa, específico, né? Até porque, para deixar as coisas bastante claras, e houve essa necessidade, está em curso, nós não temos veredito, não temos decisão terminativa. Ele não voltou às funções de conselheiro, não, está afastado. Está né? afastado porque está em processo solto, sigiloso, né? de apuração. A mim parece que está, inclusive, com acompanhamento eletrônico, está solto, mas com essa restrição. Que a gente chama pulseira no pé. Exatamente. Hilber, um prazer, querido, entrevistar o presidente do Tribunal de Contas, uma pessoa de uma história pessoal magnífica. Um dia, uma outra entrevista, porque essa primeira é tantas coisas, eu hei de trazê-lo aqui para que o nosso internauta conheça o outro lado do cidadão, que tem uma história muito bonita. Você foi da Polícia Militar, chegou, ralou pra caramba, de uma família pobre vindo do Codó, Cururupu! Codó tem medo. Veio para Rondônia, trabalhou, virou deputado estadual, uma votação muito bacana, foi um grande deputado estadual, um grande legislador, e depois conselheiro do Tribunal de Contas. Então, você é um vencedor, né, cara? É a graça e a misericórdia de Deus que é abundante, Robson. E a generosidade de corações maravilhosos como o seu, que consegue ver alguma beleza num homem, num retirante nordestino, e que, se tem algum atributo, eu posso lhe afiançar que é a fé em Deus. Você fez direito aqui, foi? Fiz direito aqui. Mestrado, depois aonde? Minha formação jurídica, eu comecei na UBRA de Ji-Paraná, por lá fiz 4 anos e concluí aqui na Faro. Fiz uma especialização em Direito Administrativo, mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Taubaté. O doutorado eu fiz na Universidade do Vale do Itajaí, na Univale, em Santa Catarina, e o pós-doutorado fiz na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Mas a minha maior formação, eu diria que essa característica desse nortista, porque esse estado é o melhor estado do mundo, um estado acolhedor que transforma a vida e que transformou a minha vida pela generosidade desse povo. Eu, assim como você disse ainda há pouco, que é hoje um rondoniense, eu também me considero, porque são 32 anos tomando a água do Rio Madeira, e de uma gratidão imensa a Deus e a essa terra maravilhosa que acolhe a todos nós e transformou a minha vida. De um paupérrimo, uma criança extremamente pobre no interior do Maranhão, e hoje Deus me honra ser presidente do Tribunal de Contas, que a responsabilidade é maior e que me impõe para que eu continue acreditando que com estudo, trabalho e fé em Deus é possível a gente transformar vidas. Agradecendo também a Deus e agradecendo principalmente a você, internauta. Compartilhe com as nossas plataformas. Compartilhe. Olha, já mandaram mudar a câmera, viu?
compartilhe aí com o nosso canal Resenha Política. Pode passe para os amigos e assistam aí a entrevista do nosso conselheiro, do presidente do Tribunal de Contas, essa pessoa fantástica, maravilhosa. Um abraço e até a próxima semana.